Presidente, e Angione principalmente, a média de idade que a gente está observando desse novo elenco é baixa. E jogadores jovens, a gente reconhece o talento e a capacidade deles, mas são jogadores jovens. Qual o pensamento do clube quando está trazendo jogadores nessa faixa etária, independente da capacidade técnica e profissional deles? Eu quero que o Angione também responda essa pergunta sua, mas deixa eu fazer aqui uma breve preliminar, né, desse ano. Dar uma boa tarde a todos vocês, dizer que nós do Bahia tivemos um ano passado, principalmente no segundo semestre, um ano muito positivo, né? Alcançamos o nosso maior objetivo, que era a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Há uma euforia muito grande por parte da torcida, o que é absolutamente natural. A torcida tem que realmente comemorar muito, né, esse acesso, essa volta. Nós também estamos muito felizes, mas desde o momento que o campeonato acabou, né, brasileiro da Série B do ano que passou, nós da diretoria estamos trabalhando para fazer o 2011 da mesma forma que foi em 2010, para que a gente alcance o mesmo sucesso. Então essa euforia que toma conta da torcida, toma conta da gente também, mas a gente não parou de trabalhar em momento nenhum. Então estamos montando uma equipe sabendo da importância do ano de 2011, sabendo da responsabilidade de estar na Série A do Campeonato Brasileiro, da dificuldade que é você disputar pela primeira vez, depois de 7 anos, a volta à elite desse campeonato, e vamos fazer de tudo para honrar as cores do clube. Temos 3 campeonatos importantes a disputar. Eu falei do brasileiro no segundo semestre, mas temos no primeiro semestre a Copa do Brasil e o Campeonato Baiano. Rogério, a Toninho, a comissão e Paulo sabem da importância que eu, como presidente, e que a torcida quer em relação ao Campeonato Baiano, um campeonato que a gente precisa retomar essa hegemonia. Nós precisamos voltar a ser campeões baianos e ter a hegemonia do Estado, né, porque somos um clube que tem o maior número de títulos baianos, quase 2 vezes mais do que o segundo colocado, né, quem tem o número de campeonatos baianos. Então é importante para a gente, desde que eu conversei com o Paulo, conversei com o Rogério e com o Toninho, a gente sabe, eles sabem da importância que a gente precisa dar ao Campeonato Baiano, mas vamos fazer de tudo para honrar nesse ano que se inicia, né, as cores do clube, como eu disse, fazendo um certame 2011 de maneira positiva. Estamos montando um time forte. Em relação a essa pergunta sua, Barão, né, e a dos outros aqui, o que for mais pertinente também ao departamento de futebol, eu vou logo passar para o Júnior para que ele responda. Eventualmente a gente entra também e ajuda aí na resposta. Primeiramente, meu boa tarde a todos, as minhas desculpas pelo atraso, desejando a todos um ano de 2011 de muita saúde, muita paz e muita prosperidade. E entrando na sua pergunta, esse conceito de juventude, ele até certo ponto a mim não me preocupa. E eu gostaria que vocês entendessem que o futebol, ele é muito precoce. Pela sua essência, ele é precoce. Eu acredito na juventude por várias razões, né? Uma delas é até respeitando o mercado externo, né? Eles preferem levar os jogadores jovens brasileiros. Então, se eles que são capitalizados, que são investidores no futebol, preferem os jovens, por que eu não vou preferir os jovens? Com relação à maturidade no futebol, ela é muito relativa. Tem muita pessoa com mais idade que tem menos comprometimento do que os jovens. Se a gente for fazer uma retrospectiva, você vai achar uma série de jogadores que não souberam envelhecer com hábitos de menino. E você vai encontrar meninos com hábitos de pessoas adultas. E é o que a gente está tentando fazer. A gente está tentando trazer jovens, porque o jovem, e eu posso falar porque eu já estou na terceira idade, ele tem um fator preponderante no futebol, que é a saúde. E o que determina hoje a eficácia, uma das determinantes da eficácia é a saúde. Ele tem menos comprometimento com lesões, ele tem menos comprometimento com a própria vida desregrada, porque ele consegue substituir isso com a sua própria juventude, eventualmente. E com relação à maturidade, isso já acabou há muito tempo. O jovem hoje, com 18 anos, ele chega no profissional e já dá tapa nas costas daqueles mais velhos. Antigamente, ele pediu licença. Ele, por exemplo, é de uma geração de jovens do Flamengo
que quando ele foi o primeiro a subir, o Rogério, para esse time principal do Flamengo, na época do Zico, que ele, para chegar em algum lugar, ele tinha que dar bom dia, boa tarde, boa noite e pedir licença para entrar. Hoje, essa juventude não existe, até dentro das próprias nossas casas existem isso. Então, essa juventude que eventualmente vocês estão falando, ela não determina um insucesso, ela determina a possibilidade de sucesso. E todos os jovens que vieram para cá são jogadores extremamente promissores e que não só nós acreditamos, como os clubes que eles pertencem também acreditam muito. Então, eu não tenho essa preocupação, viu, Barão? Minha pergunta é para o Rogério. Boa tarde, eu sou Juliana da Band. Acho que você pode falar até juntamente com o Toninho sobre esse curto período de tempo que vocês vão ter até o início do campeonato. Nesse fim de semana já tem torneio nisso. Como é que vai ser feita essa programação para o início do Bahia no dia 16? Boa tarde a todos. Também vou querer fazer uma breve introdução aqui. A felicidade, né, a satisfação de estar tendo a oportunidade de trabalhar numa equipe com a grandeza do Bahia, uma equipe grande do futebol brasileiro, uma equipe que voltou a fazer parte da elite do futebol brasileiro pela bela temporada no passado, pelo acesso à Série A. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento por parte da diretoria e uma satisfação muito grande em estar aqui podendo trabalhar no Bahia e buscar os objetivos que a equipe tem para esse ano, como o presidente já frisou: Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E nós temos que sonhar grande. Então, eu acho que isso é uma realidade hoje na história do Esporte Clube Bahia. Em relação à pré-temporada, o Toninho depois pode detalhar mais. A gente sabe que o tempo é curto, 2 semanas até a estreia, mas é uma situação que todos já estão, infelizmente, acostumados aqui. Nós estamos acostumados aqui no Brasil a ter pouco período em relação ao trabalho de pré-temporada, mas a gente vai procurar trabalhar de uma forma que a gente possa dar um condicionamento à equipe, como o Toninho vai explicar melhor, para que a gente não tenha uma equipe equilibrada, e não só para o início da competição, mas durante toda a competição e durante toda a temporada. O objetivo é esse, não apenas a primeira partida. Começar vencendo, importante, é o objetivo, mas não perder essa questão que é a principal, de ter uma equipe equilibrada, fisicamente, tecnicamente, taticamente, para toda a temporada. Toninho, comentar? Okay. Não, só completando da pergunta anterior, a juventude também me ajuda bastante nisso, porque não é só a gente pensar grande. O Bahia hoje é grande. Eu estive aqui em 98, eu vi a grandeza, o desenvolvimento, que o Bahia teve a preocupação com a área física de dar condições aos seus atletas de terem condições de clubes de ponta. E o Bahia hoje não perde para quase que ninguém no futebol brasileiro em termos de estrutura. Isso me deixou satisfeito e principalmente muito confiante para esse período que é curto de pré-temporada, mas que os objetivos vão ser alcançados rapidamente, que o Bahia está me dando condições tanto fisiológicas, tanto de espaço físico, de materiais, de sala de musculação, de campos com condições de treinamento. Isso facilita bastante. E a juventude desses atletas que estão chegando, eles acreditando no comando, eu tenho certeza que a gente não vai estrear de uma maneira ideal, mas já vai conseguir, pelo pouco espaço de tempo, a gente ser já uma equipe no primeiro jogo que consiga competir, sabe? Mas o desenvolvimento vai ser bem maior com o decorrer do tempo, que nós vamos ter esse tempo, que vão ser jogos de final de semana. Eu tenho certeza que em 3, 4 rodadas o Bahia já vai estar no nível físico daquilo que eu considero bom, que é uma equipe competitiva. Bom, a minha pergunta é para Paulo Angione sobre o futebol. Até agora são 31 jogadores nesse elenco. É com esse número que vocês vão trabalhar? Pretendem contratar mais alguém? E um detalhe para que o torcedor, às vezes, pergunta sempre para a gente na emissora. O jogador que vem do Corinthians, por exemplo, quando vem emprestado e que o clube não tem o ônus do empréstimo, ele vai jogar contra o Corinthians? É uma cláusula determinante no contrato? Esses jogadores, se surgir uma proposta de fora no meio do Campeonato Brasileiro, eles serão liberados automaticamente? Que tipo de contrato o Bahia tem feito com esses jogadores que hoje são os jogadores de ponta que o Bahia está trazendo, Jônio? Com relação aos jogadores do Corinthians, eu não tenho essa certeza ainda para te afirmar se eles vão jogar ou não contra o Corinthians.
que até agora nós não tratamos disso, que o pessoal estava em férias lá, o André estava todo envolvido em outras situações, nós não tratamos. Com relação à liberação, caso tenha alguma possibilidade de transferência, isso é praxe, até porque eles não cobram ônus nenhum para a gente, e alguns jogadores até pagam parte do salário. Tem uns que pagam até grande parte do salário. E o outro compromisso que a gente tem é com o Vasco com relação ao Thiago, porque o Thiago foi uma situação de uma concessão especialíssima do Vasco e também do próprio interesse do jogador, mas ele tinha acabado de renovar um contrato de 2 anos com o Vasco, e o Vasco contava com ele, mas em função de uma solicitação que nós fizemos a ele soube entender, ele entende que o Bahia é um bom caminho para ele retomar a sua condição de jogar futebol, porque no Vasco ele ultimamente não vinha jogando. O Bahia tem um contrato especial com o Vasco, caso aconteça qualquer problema com eles, a gente tem a obrigação de liberá-lo para jogar no Vasco. É só esses 2 casos que a gente tem. Com relação a jogar contra o Corinthians, eu não tenho certeza. Mas vou ficar te devendo essa, mas eu prometo a você que te informo o mais rápido possível, porque eles estão voltando às atividades amanhã. E o Bahia deve contratar mais um jogador, quer dizer, um zagueiro, especificamente um zagueiro. Mas nesse corpo de 31 jogadores, nós estamos embutidos nesse corpo 5 jogadores oriundos da base do Bahia, quer dizer, na realidade a gente tem hoje 26 jogadores, com mais 5 jogadores agregados à categoria de base, que é um objetivo nosso, a partir desse ano, ter sempre jogadores da base envolvidos na equipe profissional. A gente gostaria de ter 10, mas lamentavelmente só tivemos 5.